Coube a mim, como deputado federal, ser o relator dessa matéria na comissão mista que foi instalada, né? A medida provisória, o trâmite é uma comissão mista entre deputados e senadores, comissão presidida pelo senador Reis e relatada por mim, e fizemos discussões intensas com todos os setores interessados e com o governo para nós conseguirmos ser vitoriosos nesse relatório, e conseguimos. No início de dezembro, o parecer foi aprovado. O relatório fazia alterações mais profundas do que o texto enviado pelo governo, e vale destacar o empenho pessoal da ministra Tereza Cristina, de toda a equipe do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia, pelo avanço dessa legislação, e aperfeiçoamos esse texto, e para isso foi criado um substitutivo, que foi aprovado na comissão mista e apreciado pelo plenário da Câmara em fevereiro, e logo em seguida, no início de março, pelo plenário do Senado, sendo aprovado nas duas casas. A sanção presidencial, o presidente Bolsonaro sancionou esse projeto, esse relatório, né, o texto final da comissão, no dia 7 de abril, e se tornou a lei 13.986, a 13.986, e teve 5 vetos. A gente não tem dúvidas que a lei constitui uma nova etapa do marco regulatório do financiamento do agronegócio. A Frente Parlamentar Agropecuária decidiu, por causa disso, promover 6 lives para debate das principais inovações introduzidas pela Lei 13.986. Essa de hoje é a primeira dessa série, e nós vamos desenvolver ao longo das próximas semanas os outros temas também referentes à nova Lei do Agro. Hoje nós vamos discutir as modificações introduzidas na legislação que regulamenta a CPR, Cédula do Produtor Rural. Quem é produtor rural sabe do que é que eu estou falando. Antes de mais nada, é importante lembrar que a CPR foi criada em 94 com o objetivo de facilitar o fluxo de crédito não bancário para financiamento da agropecuária. É muito utilizada nas vendas a prazo de insumos agrícolas, né, fertilizantes, defensivos, sementes, para o recebimento da colheita e também como antecipação do adiantamento de recursos vinculados a compras futuras a serem entregues antes da colheita. Como a maioria das empresas que operam com esse instrumento não tem interesse em receber o produto na data da liquidação, lá em 2001 foi criada a CPR financeira, que é referenciada pelos preços de produtos agrícolas, mas é liquidada em dinheiro. Obviamente, quem adianta o recurso financeiro para o agricultor quer receber esse valor corrigido na data da liquidação. Contudo, o cálculo da diferença do valor da obrigação entre as datas da contratação e a liquidação não era transparente. Normalmente, o agricultor não era informado sobre como era calculado o valor futuro da sua dívida, e com a promulgação da Lei 13.986, passou a haver a obrigação de especificar os critérios adotados para a obtenção do valor de liquidação da CPR financeira. Além disso, como muitos produtos cujas cotações servem de referência para a CPR têm os seus preços internos altamente influenciados pelo mercado internacional, agora existe a possibilidade, devido a essa lei, da CPR ter o seu valor vinculado à variação cambial. E para finalizar essa introdução desse tema, eu listo importantes modificações que foram introduzidas na legislação do CPR. Autorização para emissão de assinaturas eletrônicas, obrigatoriedade do registro das CPRs emitidas a partir de janeiro de 2021, a possibilidade de emissão de CPR por pessoas naturais ou jurídicas que beneficiam ou promovam a primeira industrialização dos produtos rurais, a ampliação do rol de garantias aceitas, agora é de livre escolha das partes, a eliminação da obrigatoriedade da CPR a ser registrada em cartório de registro de imóveis para que ela tenha validade contra terceiros. Permanece apenas a obrigação por registro de garantias. Importante, essa última alteração talvez foi o debate mais intenso e tenso que nós tivemos nessa tramitação, que o objetivo dele era reduzir o custo da CPR, e acabou gerando um outro problema. Os cartórios, apesar de terem sentado conosco, conversado, debatido e discutido, passaram a registrar as garantias por uma outra tabela de emolumentos, e em muitos estados ela acabou ficando mais cara do que era anterior. No substitutivo tinha uma previsão de uma limitação para esses custos cartorários, que foi acordado inclusive com os representantes do segmento dos cartórios, e foi um dos artigos vetados na sanção presidencial. E nós estamos buscando uma saída para esse problema, que pode ser a inclusão de um dispositivo similar em outra medida provisória que já está em tramitação no Congresso. Estamos trabalhando nisso
para que a lei cumpra efetivamente seu objetivo, que é diminuir burocracia e custo para os produtores rurais. Feita essa introdução, eu informo a todos vocês que o objetivo dessa live é ouvir a opinião e eventuais sugestões de especialistas nesse assunto. As opiniões e sugestões passam a contribuir para apontar o que vai funcionar e o que ainda precisa ser melhorado na legislação para que a CPR possa cada vez mais ser instrumento de alavancagem de financiamento para o agronegócio brasileiro. Hoje estão conosco aqui José Ângelo Mazili Júnior, que é secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Tiago Braz Rocha, que é consultor de Política Agrícola da Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso, a ProSoja MT, e também o Rafael Molinari Rodrigues, que é gerente jurídico sênior de uma grande multinacional do agronegócio, membro da Comissão Jurídica da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, além do Célio e do João Henrique, que são nossos consultores e especialistas da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu vou passar de imediato, então, a palavra ao Zé Ângelo, que pelo Ministério da Agricultura teve a participação na elaboração do texto que resultou na medida provisória 897, participou de todas as discussões no Congresso Nacional, enquanto nós estávamos elaborando o substitutivo que resultou na Lei 13.986. Então, vou passar a palavra para o Zé Ângelo. Só ligar seu microfone, Zé. Muito obrigado, deputado. Realmente um prazer trabalhar nesse marco histórico para o agronegócio. E minha fala hoje vai ser dividida em duas partes. Como se interpretar a lei e por que o registro da CPR é bom, qual a função desse registro, a importância dele para o produtor rural, para o mercado de recebíveis e relação com os cartórios. Então, minha fala vai ser dividida nesses dois temas. A ideia de se trazer essa lei para o ordenamento jurídico está dentro da visão que o Ministério da Agricultura tem, a visão de futuro, pela qual o produtor rural ele precisa ter os instrumentos para gerir plenamente suas atividades. Quem resolve hoje o problema do privado, em primeiro lugar, é a própria pessoa interessada, é um outro ente privado, e aí, então, o mercado precisa se desenvolver, e para que isso funcione, essa visão de futuro, é importante dotar os agentes privados dos instrumentos necessários a gerir os seus negócios. E a gente sabe que na agricultura e no agronegócio, o crédito é uma dessas ferramentas, e ele precisa, para funcionar adequadamente no ambiente privado, ele precisa ser fácil de operar, ele tem que ser transparente, tem que ter o risco quantificável e, evidentemente, precisa dotar os contratantes de segurança jurídica. E, assim foi feito, a lei traz muitas novidades em relação à CPR para atender esses quesitos, e a premissa básica é que a gente tem, uma vez a nova CPR entrando em vigor, a gente tem como premissa básica competitividade. A gente quer ver os financiadores competindo entre si e o produtor escolhendo aquela alternativa de crédito que é mais adequada para ele. Os financiadores vão enfrentar maior competição, por isso, em compensação, vão ter acesso a mais mercados dos produtores. Lembrando que a gente espera que a produção agropecuária brasileira aumente consideravelmente nos próximos anos, especialmente depois dessa crise do Covid, onde vai ficar claro que alimento seguro é produzido no Brasil. E o Brasil vai ter muito mercado internacional e, com isso, a atividade crescendo, vai necessitar mais crédito e quem vai financiar também vai ter mais mercado. Falando especificamente de como se interpretar a lei quando se tem dúvida, a gente parte do princípio já que acreditamos no privado, resolvendo o problema do privado num primeiro momento, se tem confiança nesses agentes. Eu venho de quase 30 anos no setor público, trabalhando intensamente com supervisão, com regulação, formulação de política, e, de fato, a lógica tem mudado. Eu venho da escola que o Estado, me perdoem assim a forma simples de falar, mas o Estado parece que está fazendo um favor em deixar o ente privado
operar, contratar, assumir riscos. E, por isso, a lógica acaba sendo a seguinte: já que eu não confio no ente privado, eu acho que ele vai me trazer problemas, ele pode me trazer mais problemas. Quando o Estado, nessa filosofia, libera uma atividade econômica, ele já libera ela completamente manietada, completamente cerceada, completamente regulada, antes mesmo dos privados poderem exercer a sua liberdade. Então, a lógica dessa nova lei é liberar os privados para contratarem. Vocês, entes privados, têm total liberdade, porque confiamos que 99,9% do setor de agronegócio é feito por bons pagadores, por bons contratantes. Nós não vamos limitar todo um segmento, porque pode ocorrer problema aqui e ali. Por isso que essa lei foi feita, foi trabalhada dessa forma, uma forma ampla, em todos os aspectos, inclusive na CPR, tomando, por exemplo, como base a CPR cambial, a CPR que pode ser referenciada em moeda estrangeira. Ela serve para todos os produtos, para todos os produtores e para quem quiser comprar a CPR cambial. E como é que fica o governo? Como é que fica o Estado? O Estado, então, ele tem a oportunidade, ele precisa ter formas de monitorar o que está acontecendo e, se necessário, agir para corrigir algum desvio, alguma tipicidade. Então, a lógica mudou. Antes era o Estado fazendo um favor para o privado, deixando ele operar, regulamentando ao extremo a atividade e, com isso, manietando a liberdade de contratação e o desenvolvimento da própria atividade no setor real. Agora é o inverso. Liberdade, confiamos, contratem, a gente monitora do lado do Estado e, se precisar, regulamenta. Então, essa é a característica base desses novos princípios que norteiam a construção dessa lei e que devem ser seguidos na hora de sua aplicação. Liberdade contratual. Agora, falando especificamente do registro da CPR, por que se quer o registro obrigatório da CPR? Primeiro, para empoderar o produtor. Os dados que o produtor tem, o histórico dele, seu grau de endividamento, são muito importantes para quem lhe quer emprestar dinheiro. Quem quer emprestar dinheiro de posse desses dados vai poder ajustar uma taxa de juros compatível com os riscos que o produtor vai representar para o seu negócio. Isso da ótica de quem empresta. Se quem vai emprestar não tem dados, ele tende a majorar custos. O crédito fica mais caro, mais escasso e mais difícil para todo mundo. Então, em qualquer mercado de crédito, é fundamental que quem vai emprestar tenha acesso aos dados do produtor o mais detalhadamente possível, e a CPR é uma fonte riquíssima de informação que estava simplesmente nas gavetas de produtores rurais e nos computadores de quem, fora do sistema financeiro, emprestava e concedia crédito para o produtor rural. Então, agora não. Agora nós vamos levar toda essa massa de informação para as registradoras, são conhecidas como infraestruturas de mercado financeiro. O Brasil usa tecnologia de ponta, referência no mundo inteiro. Aquele papo, Basileia, Comitê de Basileia, o BIS, quando eles querem demonstrar onde funciona bem esse tipo de tecnologia, eles usam o Brasil como exemplo. Já vieram aqui no nosso país, porque nós temos todo um aparato que é barato, ágil, usa alta tecnologia, padronizado e seguro. Então, nós estamos levando todos os recebíveis do agro para esse ambiente que vai, em última análise, empoderar o produtor, baratear custos de contratação e baixar juros, certo? Outro aspecto importante, os custos desse registro, eles guardam racionalidade econômica com o serviço prestado, né? E isso é uma coisa importante que não é hoje oferecido pelas tecnologias empregadas nos cartórios. Como eu falei, as infraestruturas de mercado, se comparado com a tecnologia usada pelos cartórios, são mais baratas, mais ágeis, mais padronizadas e mais seguras. Não tenho nada contra cartório. Ninguém critica cartório de uma forma pejorativa aqui. Ao contrário, nós vemos nos cartórios, uma possibilidade de trazer mais um concorrente se eles adotarem as tecnologias
dessas instituições às quais eu me referi, as INF. É isso que a gente quer. É isso que o país precisa. O país precisa que o ambiente cartorário venha para essa tecnologia, e eles podem fazer. Já tem uma lei autorizando um dos ramos de cartório, de títulos e protestos, a construírem uma infraestrutura de mercado financeiro autorizada pelo Banco Central. O registro de imóveis também estava trabalhando nesse sentido. No capítulo que foi suprimido da lei, já existia um comando nesse sentido para esse ramo. E imagina se, além dos players que a gente tem hoje para registrar título, como B3, Serasa, SPC, SERC, que poderão, 2 já estão prontos para registrar CPR, outros estão se preparando para isso. Imagina se tivermos os cartórios também em mesmas condições. É ótimo para o setor, é ótimo para o cartório, e nós precisamos deles. E eu digo isso pelo seguinte, porque o nosso mercado de recebíveis, hoje a taxa de juros caiu, a Selic está lá embaixo, nós já estamos quase tendo remuneração real negativa quando colocamos dinheiro em banco, e o que vai ser alternativa para todos nós é o mercado de capitais, são os fundos, que de um lado vão ter recebíveis que vão remunerar 10, 11, 12% ao ano, e de outro lado, quem vai investir vai ter uma taxa de 4, 5, 6% ao ano, que vai ser ótimo, muito melhor do que ele vai ter no sistema financeiro. Nesses prédios se acomoda tudo isso. Mas a base de toda essa indústria são recebíveis registrados em ambiente, como eu falei, barato, ágil, padronizado e seguro. E nós temos que trazer o cartório para esse tipo de ambiente e temos confiança que isso vai acontecer. Para terminar, ainda nesse mercado de capitais, para dar um dado bastante eloquente, nos Estados Unidos, o mercado de recebíveis, que estruturam as finanças nas quais nós, cidadãos, vamos usar, vale metade do PIB. Aqui no Brasil, 3%. Então, nós temos um mercado de recebíveis que pode crescer até 20 vezes, grosso modo, né? E não adianta a gente fingir que não está enxergando. Vamos olhar o registro público, vamos olhar a lei 6015, Serviço de Registro Público para dar autenticidade, segurança, eficácia aos atos jurídicos. Imagina que a gente não tivesse essa lei. Imagina que a gente não tivesse nenhuma estrutura de registro público. Qual a estrutura que a gente usaria? A gente usaria a tecnologia e a tecnologia e a estruturação dos cartórios, ou iríamos para as infraestruturas de mercado? Evidente que a gente iria para as infraestruturas de mercado. A gente usa cartório porque é assim que é a tradição, assim que o registro público foi montado. A gente não tem como mudar de uma hora para outra essa realidade, mas os cartórios podem e devem migrar para as altas tecnologias. Com isso, eu encerro a minha participação. Obrigado, devolvo a palavra para o deputado Pedro Pion e agradeço a oportunidade. Obrigado, Zé Ângelo. Só antes de eu passar a palavra para o Tiago, uma pergunta bem rápida para você. O que você acha? Em que estágio que está essa implementação toda? Quando que tudo isso vai funcionar? Você se refere ao registro da CPR ou dos cartórios, a migração dos cartórios para as novas tecnologias, ou os dois? Os dois, ambos. Tá bom. Em relação é o mundo ideal que nós queremos. Quando agradeço, exatamente, tudo nas infraestruturas de mercado. A migração hoje depende do Banco Central. O Banco Central, então, ele precisa regular alguns aspectos desse registro nesses ambientes para que as registradoras comecem, de fato, a operar e alterar seus sistemas. Estamos tentando a agenda com o Banco Central. Normalmente, eles são muito assoberbados, com várias tarefas, mas se isso não for feito logo, tendo em vista que a CPR tem que ser de registro obrigatório a partir de janeiro do ano que vem, pode ser que a gente perca o tempo e crie um grande problema. Isso, de fato, é um risco real. E estamos realmente diligenciando para ver se conseguimos fazer essa regulamentação, na verdade, não nós, o Banco Central, para deflagrar esse mercado. Em relação aos cartórios, eles estão trabalhando em ritmo acelerado, mas eles realmente são 15 mil notários, se não estou enganado, no Brasil inteiro, isso todos os ramos. Então, a gente sabe que o trabalho deles é difícil, mas não podemos manietar a atividade econômica, o agronegócio, como um todo, que traz tanta riqueza para o país e tanto bem-estar social, por conta da inércia do pessoal de cartório. Eles têm que trabalhar, a atividade tem que ser liberada, quando eles estiverem prontos, eles entram, e eu tenho certeza, eles vão nadar de braçada para o bem do país. Obrigado. Obrigado, Angelo. É importante ressaltar que
no projeto da lei de conversão, a gente tinha um capítulo inteiro tratando dos cartórios, em especial do registro de imóveis. Tratávamos numa central única registradora dos cartórios e era um avanço extremamente importante e, infelizmente, na tramitação, né, dentro das negociações em plenário para votação, isso acabou entrando como matéria-lei ao texto e foi retirado do texto, mas é um tema que a gente tem que voltar à carga e voltar a discutir. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Rocha. O Tiago tem vários anos de experiência em utilização de CPR como instrumento de financiamento do agronegócio no Mato Grosso. Tiago, você como representante de uma associação de produtores rurais, qual que é a tua avaliação sobre as inovações introduzidas pela Lei 13.986 na legislação da CPR e como isso pode beneficiar toda a nossa agropecuária? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que acompanham a gente, né? Rafael Molinari, o Célio, José Ângelo, o João Henrique. É uma satisfação poder falar sobre esse projeto, porque ele mexe numa cédula que ela é o coração hoje do fomento, né, da atividade. Vejo com bons olhos, tá? Porque a CPR, o texto da CPR, como até foi dito aí por ti no início, ele é de 94, né? Então a gente tinha uma série de questões ali que a prática já estava descolada do texto. Exemplo disso é a questão da CPR com cláusula em dólar, né? Tem muita gente, eu ouvi bastante gente fazendo críticas a isso, dizendo que o produtor tem que tomar cuidado com a questão da variação cambial, e o que eu disse, e eu tenho dito nas reuniões com produtores, é que sempre o produtor tem que tomar cuidado com variação cambial, né? Independente de qual seja o título, porque, na prática, quando o título não reconhece ou não é possível fazê-lo referenciado em dólar, o que as empresas fazem é um contrato, né, paralelo em que referencia essa operação em dólar. Então, o que foi feito foi só reconhecer o que na prática já ocorria, né? A questão dos registros em entidades autorizadas pelo Banco Central, o senhor deve se lembrar de que no início a gente ficou bastante reticente, não resistente, mas reticente, no sentido de que precisávamos tomar cuidado muito mais por conhecer a rotina e o volume de operações que acontecem num lapso temporal muito curto, que houvesse uma estrutura para receber isso, ele não se tornasse um gargalo, né? No decorrer dos debates, surgiram algumas empresas dizendo, se isso for para frente, nós vamos entrar e tal, e isso facilitou um pouco o nosso entendimento de como estava a situação. Não obstante, aquela cláusula, né, deixar na mão do CMNE a possibilidade de prorrogar é uma boa saída caso a gente tenha algum problema. José Ângelo até falou que falta, realmente, ainda estamos esperando aí uma regulamentação do Banco Central, e isso nos deixa um pouco mais tranquilos, sabendo que, se tiver qualquer problema nesse interim, que a gente pode flexibilizar essa obrigatoriedade, tá? Apesar de, assim, a visão do Ministério da Agricultura, ela é em cima da transparência, óbvio, porque o Estado, ele precisa, para tomar algumas ações contingenciais, ele precisa ter visibilidade do que está acontecendo, né? Como no Brasil e no agro, especialmente, há muitas operações fora do mercado financeiro, então há essa ansiedade para saber o que está acontecendo. Nós sabemos que, para o produtor, isso tem pouco valor imediato, né? Mas para uma segurança sistêmica, isso é fundamental, tá? Temos consciência disso. E apesar de que muita gente fala, não, vai criar burocracia, a gente sabe que alguns remédios, eles são amargos, eles são necessários, né? Pontos aqui que eu avalio como positivo. A correta aí, definição do que é produto rural e a possibilidade daqueles que fazem a primeira industrialização de poderem emitir a CPR. Assim, para uma grande trading, isso aqui não representa muita coisa, porque ela tem mecanismos de financiamento já mais maduros, né, reconhecidos internacionalmente. Então, para ela não, mas para um conglomerado de produtores pequenos e médios, isso se torna uma oportunidade, né? Eles se juntaram ali, fazem um primeiro processamento e, de repente, os resíduos dessa operação, eles podem emitir a CPR. Isso é muito bacana, isso é uma inovação muito legal. A outra questão é a variação, a tratativa em cima da variação cambial, né, nas CPRs financeiras, né?
a gente vive uma dicotomia aí, que é interessante. Por um lado, as pessoas dizem, olha, tem 3 trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões de dólares investidos lá fora, a juros negativos, e do lado de dentro a gente tem também uma preocupação com a nossa soberania. O pessoal fala, olha, não, mas espera aí, mas tem a questão da execução por estrangeiro. Então, assim, a gente tem uma questão aí que a gente precisa debater bastante em um fórum adequado para que a gente saiba, olha, o que nós queremos de verdade? Nós queremos acessar esse dinheiro lá fora, mas quais são as limitações que a gente quer dar para esse investidor aqui dentro do país? Então, acho que isso é bastante interessante. Agora, para o lado da segurança ao título, eu vejo até o seguinte, o registro em autoridade, em entidade autorizada pelo Banco Central, ela dá transparência para o sistema, né? Mas o que eu vejo como uma garantia, de fato, para o credor, hoje, é essa questão da indicação do local onde será desenvolvido o produto rural, tá? Porque essa questão de CPR de gaveta, isso não existe mais. Quem entrega, dá dinheiro para qualquer indivíduo um documento de gaveta, ele corre os riscos que eu acho que o Estado não deve nem interferir. Se ele quer correr esse risco, ele que corra esse risco, né? Legal, eu já expliquei por que eu acho importante, mas o que eu acho que é fundamental é essa questão da indicação do local onde será desenvolvido o produto. Até porque a gente espera que, com mais transparência, a percepção de risco dos agentes financiadores ela seja ajustada para que os juros venham para um patamar mais adequado. Então, se existem já as ferramentas, as tecnologias que conseguem acompanhar o desenvolvimento da lavoura, né, em tese, né, o credor ele tem uma segurança muito grande, ele vê o produto se desenvolvendo, vê as melhores práticas sendo aplicadas e, com um histórico de operação com esse produtor, naturalmente viriam aí um relacionamento melhor, um rating de pagamento melhor e uma taxa de juros mais adequada. Ainda fica essa pergunta em relação a onde serão registrados, se realmente vai ter capilaridade, se vai ter concorrência nesse primeiro momento, se eles vão ter braço para a operação, porque é realmente muito desafiador, principalmente safrinha, milho, Mato Grosso, o intervalo lapso-temporal aqui é curtíssimo, é um volume de CPRs gigantesco, tá? E até a questão voltando à questão dos registros em cartório. Independente da cédula não estar lá, nós temos realmente, deputado, esse desafio de fazer com que as leis que já existem, né? Nós temos leis que já permitem o registro de garantias imobiliárias de qualquer natureza eletronicamente. Nós já temos regulamentado. Os cartórios já criaram uma central única. Isso precisa acontecer. Não só acontecer, como precisa haver uma racionalidade em cima desses custos cartorários para que possa remunerar o trabalho e eventuais riscos que corra esse sistema, mas, por outro lado, que ele não seja um empecilho, não venha onerar a operação, né? E, por último, aí, o que eu acho interessante até salientar também, que é importante para os produtores, agora a CPR financeira ter essa indicação de taxa de juros, de atualização monetária, quais seriam as formas de liquidação, na verdade, quais seriam as formas para se chegar ao preço, né, efetivamente, que o produtor precisa pagar. E no caso com liquidação física, a obrigatoriedade de adotar os procedimentos de classificação, né, porque isso, até então, era uma tremenda injustiça com o produtor, né. Então, se o produtor faz uma CPR em reais, né, que não seja em dólar, mas faz uma CPR em reais, ele tem claramente o que ele está devendo, ele tem claramente, se ele já fez um contrato com uma trade, ele sabe quanto que ele vai receber e sabe quanto vai pagar para a instituição financeira. Agora, existia uma lacuna muito grande aí nesse caminho. Eu tenho o meu produto, eu vou pagar com o produto, e eu chego lá, o meu recebedor, ou o meu comprador, ele pode avaliar o meu produto de uma forma X ou de uma forma Y. Eu posso receber X ou posso receber Y pelo mesmo produto. Então, não havia racionalidade nessa liquidação, e isso gerava um transtorno muito grande nas operações no campo, né? E agora eu acho que abre um caminho para a gente começar a falar sobre instrumentos de mediação e arbitragem nesses contratos rurais. Eu acho que para a gente sair um pouco do judiciário,
precisamos fortalecer essa questão da arbitragem. E aí, por último, mas não menos importante, e eu não poderia deixar de dizer, apesar de que muita gente olha com bons olhos, a questão da inscrição da essencialidade no título. Tá? Bom, essa é uma tentativa de resolver ali, lógico, em relação às recuperações judiciais, se aquele produto é ou não essencial à atividade, né, no momento que o indivíduo entra em recuperação judicial. Isso vale para a pessoa física, como vale para a pessoa jurídica. A partir da lei, a 13986, o produtor ou o empresário terá que consignar na cédula se aquele produto ou se aquela garantia associada àquela cédula, se ela é um bem essencial, né? E isso foi criado muito pelos casos que foram vistos aí no mercado e que o pessoal entendeu que era um distúrbio, tá? Bom, eu entendo, e eu já disse, mas isso é democracia, eu acompanhei todas as discussões, deputado, e o senhor está de parabéns, porque é uma matéria muito pesada, assim, muito denso, né, muito dispositivos novos, alterações de dispositivos que já estavam maduros, bom ou ruim, já tinha muito tempo de mercado, então, discussões longas mesmo. José Ângelo também topou um trampo enorme de colocar um monte de especialistas numa sala para discutir a questão dos títulos, e depois que virou lei, os próprios especialistas começam a questionar coisas que eles próprios participaram, né, José Ângelo? Então, é uma coisa assim, é muito desafiador mesmo. Mas essa questão da essencialidade, eu acho que a gente pode trabalhar ainda dentro da lei da recuperação judicial para a gente matar essa questão de uma vez por todas, porque eu até deixo uma percepção. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com um magistrado e eu perguntei para ele, assim, fiz uma pergunta sem fazer qualquer preâmbulo antes. Perguntei assim, olha, o senhor chegou de ver essa parte aqui? Ele olhou e falou assim, não sabia que havia essa alteração. Bom, e o que o senhor acha? Vai trazer mais segurança para o título, para o credor ou não? Ele falou, depende. Depende do quê? Ele falou, quem é que confecciona a CPR? Entendeu? Então, assim, eu acho que sempre que a gente tem, fazendo uma analogia aí com a saúde que a gente está vivendo, sempre que a gente tem uma doença complexa, desafiadora, a gente vai primeiro para o diagnóstico, para depois sugerir um prognóstico. Quando a gente tenta sugerir o prognóstico, antes de ter o real entendimento das causas, realmente a gente cria outros problemas, né? Agora, essa situação realmente ela vai para o judiciário, vai haver um entendimento se aquele bem era essencial ou não. O deputado fez muito correto, acho que foi correto, porque o debate inclinou para esse lado, e a maioria decidiu que isso ia dar segurança jurídica. Então, é isso que a democracia nos diz, né? E agora temos aí o judiciário, ele não é nosso inimigo, ele precisa ser nosso amigo, nós vamos conversar com ele sobre essa situação aí para colocar um ponto final. Ok? Essas são as minhas considerações. Obrigado. Bora lá, Thiago. Sempre otimismo acima de tudo, né? Vamos tentar resolver as situações todas. Infelizmente, a parte judicial teve que entrar nessa conversa, mas o objetivo é aquele desde o começo, quando nós começamos essa relatoria, que a gente sempre conversou, de diminuir burocracia e principalmente custo para os produtores. E vamos tentar chegar nesse objetivo. Depois de nós ouvirmos quem vende, nós vamos ouvir quem compra, né? Ouvimos o Thiago, que representa os produtores rurais, agora quero ouvir o Rafael Molinari, que vai trazer a visão do segmento que é adquirente da produção agropecuária do Brasil. Só antes, Rafael, rapidamente, o pessoal tem mandado bastante pergunta pelas redes. Após a fala do Rafael, nós vamos fazer os comentários sobre as exposições, e aí sim vou passar as perguntas para que os nossos especialistas possam responder aos questionamentos que foram feitos aqui pelas redes sociais. Então, obrigado, Thiago, e segue a palavra agora para o doutor Rafael Molinari, pela Biov, pelo Instituto, e também como a visão como adquirente de produção agrícola. Muito obrigado, deputado Pedro Pion. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com essa importante iniciativa da FPA, que desde já eu já parabenizo e agradeço pelo convite. Cumprimento aqui meus colegas de mesa virtual, aproveito para parabenizar o senhor deputado por todo o esforço e ótima liderança aí nessa relatoria da conversão da MP para lei, lá na Câmara.
Estivemos juntos aqui em São Paulo, em Brasília, e eu não podia deixar de destacar aqui sua atuação. Parabenizo aqui também o incansável José Ângelo pela liderança de todos os debates aqui com os setores que compõem a cadeia. Ficou carinhosamente chamado lá de grupão da MP do Agro, né, José? Todos os setores aí puderam opinar, contribuir, a gente estivemos algumas vezes juntos aí também. Queria te agradecer e parabenizar. Eu queria também uma saudação aqui para o Tiago, da ProSoja, Tiago Rocha. Conheci hoje, é um prazer conhecê-lo. Tenho certeza que conhece bem a histórica parceria entre produtores rurais e as tradings. Eu sempre digo que a trade não vive sem um produtor, e a recíproca também é verdadeira, né? Então, tudo em prol aí de alimentar o Brasil e o mundo. Bom, passando aqui para os meus comentários sobre a lei do agro e a CPR, eu não vou ser repetitivo, então eu fui anotando aqui tudo que foi falado, boa parte já está bem destacada pelos meus colegas, então eu vou comentar aqui mais fortemente da questão da alienação fiduciária em garantia. Acredito que houve um fortalecimento importante desse instituto dentro da legislação. Eu destaco inicialmente a possibilidade de se constituir na CPR a alienação fiduciária sobre produtos agropecuários. Isso eu acho que é importante, deve ser uma tendência no curto prazo de você substituir o penhor de soja, de café, de algodão, de milho, pela alienação fiduciária desses produtos em garantia. A questão também da possibilidade de buscar o saldo da dívida, se as garantias fiduciárias não forem suficientes para a quitação do financiamento. Se a gente tinha uma questão lá na lei de alienação fiduciária de imóvel, que surgiu lá na questão habitacional ainda, se tivéssemos no leilão, né, se tivéssemos a venda do imóvel por um valor inferior ao da dívida, havia uma quitação. Isso, se vocês analisarem numa questão habitacional, pode até fazer algum sentido, mas em qualquer outro setor, especialmente no agronegócio, não fazia muito sentido. Então, o que importa é, se a garantia for inferior, o credor ele pode continuar buscando o saldo. Se for maior, ele é obrigado a devolver o saldo para o produtor, obviamente. Então, esse também é um segundo ponto aí de fortalecimento desse Instituto da Alienação Fiduciária. Eu trago, não está exatamente no capítulo ali de alienação fiduciária, de CPR, perdão, mas está nas considerações finais, né, a possibilidade de credor estrangeiro, ou brasileiro, controlado por estrangeiro também, dar em garantia, ou receber, desculpa, em garantia, imóveis rurais. Isso a gente tem ainda uma restrição para aquisição, mas aqui nós estamos falando em garantia, né, inclusive dação em pagamento, faixa de fronteira. Então, tudo isso também foi liberado. De novo, aqui, bem em linha do que o José Ângelo comentou, é bastante importante para o mercado de crédito e buscando, até o que o Thiago comentou muito bem, a redução de juros, as condições melhores, você cria garantias mais fortalecidas, isso o mercado vê muito bem, e com isso você tem aí realmente, no curto, médio prazo, a gente espera que o produtor também seja beneficiado por esse fortalecimento da garantia. Porque todas essas possibilidades da utilização da alienação fiduciária, desse fortalecimento, né? Infelizmente, por conta de toda essa questão da recuperação judicial, que o Tiago já comentou um pouco, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não vou entrar aqui no mérito se produtor rural pode ou não pode, isso é uma discussão muito acalorada, não é foco aqui da nossa discussão falar sobre esse ponto especificamente, mas, na minha opinião, a gente perdeu uma grande oportunidade de resolver a questão, pelo menos, da cédula de produto rural fora dessa discussão toda. Como nós todos aqui salientamos muito bem, a cédula de produto rural é fundamental para o financiamento, tanto para o produtor quanto para o credor, é realmente o título de crédito mais utilizado no setor, e acho que poderia ter passado isso que estava muito bem feito na relatoria do Dr. Pedro Pion,
deputado colocou isso corretamente ali no projeto que foi passado, mas, como o Thiago comentou também, democraticamente a gente entende o que aconteceu, pensou-se em colocar isso numa lei à parte de recuperação judicial em outro momento, mas, particularmente falando, eu acho que perdemos uma grande oportunidade disso. E aí, como não resolvemos lá, a gente tem o fortalecimento da alienação fiduciária, que é um título extraconcursal, né, fora da recuperação judicial, não é atingido pela recuperação judicial e falência, e aí caímos no que o Thiago já comentou um pouquinho também, da declaração de essencialidade, né? Então, isso eu vejo com bons olhos, eu acho importante, tanto o credor quanto o produtor, eles têm que estar atentos a isso. Então, o produtor, por mais que, como o Thiago comentou, o modelo da CPR de quem é? Bom, mas quem assina a CPR também é o produtor. Ali, ele assinou, ele leu. Eu sempre brinco que não existe mais espaço no agronegócio que a gente tem hoje, do tamanho que a gente tem, para um produtor que não esteja bem assessorado. Assim como os credores têm que estar bem assessorados, os produtores também têm que estar bem assessorados. Uma profissionalização de toda a análise do que ele assina, do que ele se compromete, das obrigações que ele tem, né? Agricultura familiar, pequenos produtores, isso a gente tem aí no crédito oficial, a gente tem o Plano Safra. Agora, quando a gente está buscando um incremento, um aumento aí do financiamento privado do agronegócio, a gente tem que estar todo mundo aí no mesmo pé de discussão, e com isso essa declaração de essencialidade faz todo sentido. Para o credor que vai saber se aquela garantia ela é ou não passível de não sair da posse, né, durante o que a gente chama de stay period, né, os 180 dias ali depois da recuperação judicial, e o que não vai ser atingido por isso. Então, concordo que o judiciário ainda vai se posicionar sobre esse ponto, mas a gente espera que ele siga o que está na lei. Esse é o papel do judiciário, seguir o que está na legislação, cumprindo o que foi analisado e o que foi feito por todo o nosso setor. Então, quando muito bem comentou o José Ângelo e o Pedro Lopion, toda a cadeia, produtores, tradings, pessoal de insumos, bancos, todos participaram. Não passou algumas coisas, por um lado para produtores, para outros para credores, e esse aqui passou. Então, nada mais justo do que o judiciário ele interprete o que está na legislação. Acho que é fundamental a gente ter fortalecimento da alienação fiduciária, e parte desse fortalecimento passa por essa declaração de essencialidade, caso a caso, conforme o que for acordado entre o produtor rural e os seus respectivos credores da CPR. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Vamos lá. Até tem algumas pessoas perguntando isso, aproveitar já que você que está com a palavra. Você trabalha numa grande empresa compradora de grãos, certo? O que a CPR com variação cambial pode mudar no uso desse título pelas empresas que compram a produção dos agricultores ou que vendem os insumos para eles? As empresas que compram a produção, estão nas tradings, a CPR financeira não é tão utilizada assim, porque nós estamos interessados no produto, né? Então, nós utilizamos muito a CPR física mesmo. Mas, sem dúvida que a CPR financeira atrelada a dólar, ela abre um leque de oportunidades grande aí, de investimento estrangeiro, de capital estrangeiro vindo ao Brasil. Acredito sim que vamos ter operações estruturadas, operações que envolvem não só produtores e compradores, mas também bancos, fundos de investimento. Então, tudo isso vai facilitar, sem dúvida, não só com a CPR financeira, mas também com os títulos do agro, o CRA especialmente, que pode, que também vai ser objeto de outra discussão aqui, mas que pode também estar atrelado ao dólar. Então, eu vejo com muitos bons olhos, mas nós, como compradores, a gente usa muito mais a CPR física. Obrigado, Rafael. O Zé Ângelo queria, inclusive, aproveitar o espaço da tua fala para fazer um comentário sobre aquela declaração de essencialidade. Possível, Ângelo? Faz agora?
Ah, sim, obrigado, Pedro. A ideia de se colocar esse dispositivo na lei foi para ajudar, foi um direito ao emissor de título, foi um direito ao produtor rural. Não foi para facilitar entrada ou tirada de RJ. É simplesmente o seguinte, como eu falei, 99,9% dos produtores rurais honram os seus compromissos regularmente, valorizam isso. Só que se a gente ficar sempre na sombra da RJ, isso está prejudicando o setor como um todo. Então, se vocês perceberem qual foi a redação dada, é o seguinte: informação eventualmente prestada pelo emitente. Então, olha como é que começa o dispositivo. É uma informação que não necessariamente vai ser prestada, ela é eventualmente prestada, e pelo emissor. Para esse emissor, para esses 99,9% dos produtores rurais, se diferenciarem nessa operação, poderem dizer, não vou entrar nessa de recuperação judicial, e com isso poder ter o seu risco corretamente mensurado para quem ele vai emprestar o dinheiro e praticar uma taxa de juros menor do que se ele ficar numa espécie de vala comum dentro da dúvida da RJ. Esse é que foi o objetivo. O objetivo é favorecer o produtor rural. Não foi dar um bypass na discussão, nada disso. O produtor falou o seguinte, não vou usar esse imóvel e bloqueá-lo em eventual pedido de recuperação judicial. E ele diz isso se ele quiser. Esse foi o espírito. Obrigado, Ângelo. A gente entrar nesse assunto de recuperação judicial, nós vamos acalorar o debate, e esse que é o objetivo, eu gosto disso, é bom debater. Estou vendo que o Thiago está se coçando ali, já levantou a mão e tudo para falar sobre isso. Então, Thiago, pode engatar. E em seguida, eu vou fazer as perguntas que as pessoas estão mandando aqui, são várias já, e aí, conforme eu for fazendo as perguntas, vocês me sinalizam pela câmera quem está a fim de responder e quem teria condições de responder. Então, Thiago, teu comentário sobre essa questão de RJ, e aí nós seguimos as perguntas. Bom, voltando para a CPR, né? É interessante a gente falar sempre voltando para a CPR. Eu entendo que a intenção da emenda que foi colocada, na substituição do voto, inclusive, ela foi de realmente pacificar essa questão da recuperação judicial, né, falando de objetivos e dar segurança jurídica ao título, não tenho dúvida disso. A questão é que, quando você olha para aquela emenda, ela protege o credor, né, o emitente não poderá, de forma alguma, se valer aí da recuperação judicial para deixar de cumprir com aquela obrigação, que eu acho bastante salutar. Eu acho que, independente da condição financeira que o agente estiver, ele precisa saldar aquela conta, tá? No entanto, nós também não tínhamos uma previsão para os casos em que o produtor tiver entregado, ou seja, ele na condição de credor, né, de uma empresa. Nós tivemos, inclusive, recentemente um caso aqui no Mato Grosso, em que o produtor era o credor, né, e aquela emenda ali não ia proteger o produto que ele entregou, e a empresa entrou em recuperação judicial, e você imagina o efeito em cascata que isso ia gerar. Então, eu entendo que os deputados retiraram essa emenda em plenário, e foi muito pela análise dessa situação, ou seja, não podemos olhar especificamente para esse ponto sem analisar o todo. Isso foi muito bacana. Aí, respondendo aí, complementando, na verdade, o que o José Ângelo disse, uma coisa é como está escrito no texto, a outra coisa é como acontece na realidade. Na vida real, quem emite uma CPR, quem imprime o documento, quem cria as cláusulas, são os compradores, né? Em especial as tradings. Lógico, elas fazem uma análise ali das cláusulas para ter uma certa segurança jurídica. Dificilmente aquele produtor pequeno e médio consegue mudar uma cláusula numa CPR de uma grande empresa. Ele assina e faz negócio, ou não assina e não faz negócio. Essa empresa está mais próxima dele, a próxima está daqui 300 quilômetros. Então, assim, sim muito questionável essa questão, né? Não vou entrar no mérito, porque eu acho que isso vai ser debatido no judiciário, provavelmente, mas fico um pouco insatisfeito e não fico feliz com o resultado pelo seguinte, porque exatamente a grande maioria que não vai entrar em recuperação judicial vai ter problema com isso.
tá? A grande maioria. E aí, o que eu cito? Lá na lei da CPR, nos debates que a gente fez, inclusive lá na comissão mista, acho que foi aquele debate lá no Senado, em que nós falamos o seguinte: para reduzir a recuperação judicial, a incidência da recuperação judicial, uma das ferramentas seria criar uma cláusula dentro da lei, para que, em caso de catástrofe ou perda de safra, que não deu causa ao produtor, tá, que ele pudesse repactuar, né, e não fosse em recuperação judicial, fosse fora da recuperação judicial mesmo, e que ele pudesse negociar sem aquele washout que, quem sabe, eu acho que até o deputado está próximo da base, sabe que tem um washout muito alto, né, 50% do valor do contrato. Ontem eu até assisti uma live em que um diretor de um banco, de um grande banco, disse o seguinte: não, mas nós estamos fazendo, toda vez que acontece algo assim, nós fazemos a repactuação, mas espera aí, se não está na lei, o produtor ele fica sujeito, e nós temos um monte de casos de negociações que não vingaram. E aí o que aconteceu, deputado, até? O produtor teve um problema em 2016 e ele está alavancado até agora. Ele começou a dissolver o seu histórico de bom pagador nos bancos e hoje está com só um fomentador. Esse fomentador reconhece ele como alto risco, ele está pegando um crédito com juro mais alto. Então, vira uma bola de neve e daqui a pouco esse cara vai entrar em recuperação judicial. Só para vocês entenderem, eu vou citar aqui o artigo 11 da lei da CPR. Além de não responder pela evicção, não pode o emitente da CPR, no caso o produtor, invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior. Não pode, é questionável no judiciário. Mas quem vai questionar? Um produtor pequeno e médio? Não, ele não vai conseguir, ele perde a causa na primeira instância, ele desiste, ou ele nem entra na justiça, porque só tem um comprador ali perto dele, então ele prefere nem entrar na justiça, ele parcela aquela dívida em 3 safras, e aquilo vira uma bola de neve. É só para trazer um pouco do que é a prática, fora do Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Agora só assim, gente, calma aí. Vocês quiserem abrir os microfones todos, nós vamos começar meio que um debate para responder as perguntas. O Zé Ângelo queria comentar ainda um pouco sobre RJ, o Rafael Molinari também. Para a gente ter um pouco de agilidade aqui, vamos deixar os microfones abertos, viu, Ângelo? E aí eu vou fazer as primeiras perguntas e quando for encaixando algum comentário em relação a isso, vocês vão colocando, por favor, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi aqui é a seguinte, da Tatiana Carvalho Guimarães. Eu posso vincular na mesma CPR a entrega do produto e a liquidação financeira? A ideia é ficar a cargo do emitente entregar o produto ou pagar o valor correspondente da data de vencimento, cumprindo os requisitos da lei tanto para CPR pura ou CPR financeira? Quem quer responder? Produtores ou compradores de CPR? Então, Tiago, responde aí para nós. Posso responder. Isso daí, até eu achei que o doutor Rafael ia responder. Também, pode responder. Esse é um acordo entre as partes. Então, eu acho que o Rafael ele pode explicar melhor. Em que situação você pode... Vai lá, Rafael. Não me parece que a legislação pensou nisso ou gostaria disso, né? Você misturar as duas coisas acaba sendo uma dificuldade para depois, no financiamento, um banco, por exemplo, pode querer a CPR financeira, não quer o produto, e, por outro lado, uma trading, ela quer o produto. Então, você misturar essas duas coisas, eu acho que causa um pouco de confusão, não me parece ser algo autorizado pela legislação. Beleza, obrigado, Rafael. Vamos para a próxima aqui, então. A próxima é da Doralice. Ela fez várias perguntas, está participando bastante da live aqui. Eu vou começar pela primeira, onde ela faz uma pergunta, são várias centrais. Imagino que ela esteja falando sobre os registros. Quem quer responder? Vamos lá, José Ângelo. Vai lá, Ângelo. Eu posso responder, mas qual foi a pergunta dela? Só que eu não entendi. Se são várias centrais, acho que é bom você dar uma explicada. Excelente. Podem sim, são todas aquelas entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil a serem registradoras no âmbito do Sistema Brasileiro de Pagamentos. Como eu disse, hoje nós temos algumas centrais. 2 delas registram CPR, nós já temos 2.
Talvez o que esteja por trás da pergunta é que para entrar nesse mercado tem que ter interoperabilidade. Ou seja, as registradoras têm que fazer a mesma coisa com a CPR e quando se entra com o CPF ou CNPJ para ver as CPRs que foram emitidas por uma pessoa física, natural ou jurídica, você entra numa registradora, você enxerga todas. Elas funcionam como se fosse uma nuvem. Uma nuvem, acessou a nuvem, você enxerga tudo. Na verdade, eu acho que é isso mesmo, é uma nuvem, acho que está correta essa comparação. Na verdade, é uma nuvem de alta tecnologia onde se registra CPRs. Então, todas as registradoras têm que usar o mesmo layout, mesma padronização, tem que se conversar, entrou para ver o CPF numa, enxerga nas outras também, funciona como se fosse uma entidade só. É isso aí. O que elas vão fazer é cobrar preço diferente. Aí vai valer a concorrência e é isso que a gente quer. Que é bom, né? Concorrência baixa preço, baixa Muito. custo. Isso é bom demais. Aí ela segue na pergunta falando sobre as CPRs ficarão fora da recuperação judicial. Eu acho que é um tema que a gente comentou bastante aí. Na verdade, existia, como bem comentado já, existia uma emenda específica para fazer isso. Ela não foi aprovada no plenário, e aí temos essa possibilidade de fazer alienação fiduciária para tirar ou não da... É importante ressaltar, Rafael, que nós temos um projeto específico tramitando na Câmara, até o relator é o nosso presidente da FPA, o deputado Alceu Moreira, que trata especificamente de recuperação judicial. Quando da votação que nós perdemos esse artigo na votação da medida provisória, um acordo feito com as lideranças partidárias era que esse assunto voltasse nesse projeto que está tramitando. Devido ao Covid e o não funcionamento das comissões temáticas na Câmara, nós estamos fazendo apenas pautas ligadas à pandemia, isso atrasou um pouquinho, mas o acordo permanece em pé. A gente vai tratar de RJ naquele projeto específico e das CPRs na RJ também. Perfeito, porque a gente tem visto alguns poucos casos, eu concordo com todos aqui, de que, em regra, todos os produtores rurais e todos os credores, eles são muito sérios, tradings e produtores rurais são parceiros históricos, renegociação, como o Thiago comentou, é a regra. Há alguns casos que não consegue, há o washout, enfim, há discussões sobre isso. Na recuperação judicial, a gente tem visto também alguns problemas nesse sentido, chegando ao ponto, por exemplo, de alguns produtores rurais entregarem produção para trading, pedirem a RJ e pedir a devolução do produto entregue. Então, sendo que eles já receberam antecipadamente o preço. Então, aí fica realmente bastante complicado, causa uma insegurança jurídica muito, muito, muito grande. O que a gente percebe é que grandes produtores apenas é que estão entrando e utilizando esse tipo de instituto. Agora, a lei não foi feita para isso, então realmente é fundamental que haja essa alteração legislativa, que o mercado, assim como foi feito na lei do agro, também possa participar e discutir, para que a gente chegue numa previsibilidade, né? Segurança jurídica é previsibilidade, isso que é importante para que as regras do jogo estejam claras, para que não possa um dia a contratação ser com a pessoa física e num dia ele virar empresário e poder pedir recuperação judicial. Eu queria pegar esse gancho, se for possível, deputado. Vai lá. Eu queria pegar esse gancho do Rafael e dizer o seguinte: nós estamos falando de dois dispositivos aqui, um que ficou na lei e um que saiu. O que ficou na lei é a declaração. Essa declaração, em hipótese nenhuma, vai vincular a decisão do judiciário para um produtor que falou: não vou entrar em RJ, declaro que o bem é não essencial, mas depois entra em RJ e desdiz. Isso o judiciário vai continuar decidindo. Se vai complicar a argumentação do produtor na hora de pedir RJ e botar aquele bem dentro da RJ, isso é outra coisa. Mas o que a gente não pode fazer é, em nome de... Quantas pessoas já pediram RJ até hoje? 200 pessoas? A gente não pode, em nome dessas 200 pessoas, comprometer 5 milhões de agricultores. Os 5 milhões de agricultores precisam acessar a CPR e ter o direito de dizer, mesmo que o comprador já tenha com o contrato feito, eu não vou botar esse bem dentro de uma RJ, esse bem que eu estou dando em garantia, porque o crédito vai ficar mais barato para ele. O problema de alguns produtores se empipinarem é porque eles não têm acesso a crédito barato. Então, a ideia de se deixar o produtor dizer que aquele bem não é essencial para a atividade dele
é ele ganhar uma taxa de juros menor, aliviar o fluxo de caixa e diminuir, inclusive, a chance dele entrar em RJ. Então, assim, vai poder ter um reflexo no judiciário? Vai, mas aí nós temos que escolher. Ou eu vou querer que 200, 300 produtores rurais não tenham uma dificuldade a mais na hora de pedir RJ quando eles declararam que o bem era não essencial e entrar em RJ, ou vou prejudicar os outros 5 milhões de agricultores com taxa de juros mais cara. É só escolher. Bom, deputado. Obrigado. Tiago, vai lá. Vai lá, Tiago. Claro. Eu defendo nesse caso, porque eu também estou percebendo aí alguns distúrbios nesse mercado, e eu percebo nesse caso que a gente precisa ter profundidade. Por isso eu até falei que esse tem que ser um debate à parte, um debate realmente profundo no assunto, porque quando a gente começou a falar sobre as decisões e algumas discordâncias, não me lembro da gente ter sentado com juízes, com magistrados, para perguntar sobre determinados resultados, entendeu? A outra coisa, nós não falamos com os players do mercado, não falamos com advogados de credores, advogados de devedores, administradores judiciais. Então, eu concordo com o doutor Rafael que nós precisamos aprofundar esse assunto, e eu posso dizer porque a diretoria aqui da ProSoja, ela endossa isso que eu vou dizer agora. A ideia era que não tivesse RJ para ninguém. Mas esse mecanismo, ele existe, né? Ele tem sua função social, ele existe no mundo inteiro, a gente não pode se furtar aí a discutir esse assunto, mas existem algumas lacunas que é interessante, porque a gente fala, sou contra, sou a favor, fica só nesse contra, a favor, e algumas lacunas são muito claras. Por exemplo, o que na minha opinião, o cara postulou, independente dele ser pessoa física, pessoa jurídica, ele postulou um processo de recuperação judicial, ele só pode ter 2 desfechos, ou a recuperação ou a falência, né? Parece natural isso. Ingressei com um pedido, é porque realmente eu já estou numa situação extremamente difícil, então, ou é a recuperação ou é a falência, e não é isso que a gente está tendo aí, tá? E aí, falando o último caso que eu vi foi de empresa mesmo, não foi deferido o pedido, ela não faliu nem recuperou, e sabe-se lá se os produtores vão conseguir reaver o crédito que tinha com ela. Eu gostaria de falar, do deputado João Henrique, é o seguinte, essa questão da recuperação judicial, essa é uma discussão que ela vai ser um pouco para frente. Eu só gostaria de colocar o seguinte, nós temos hoje já 2 meses que a lei foi sancionada, tá certo? Eu gostaria que vocês 3 pudessem colocar o seguinte, hoje, como é que vocês estão observando e qual a expectativa e o que vocês estão fazendo para ela ser, a CPR, do jeito que ela está sendo, para ser implementada dentro desse processo? Como é que vocês estão vendo esses prazos? O prazo, as demandas, as sugestões, e como é que essas modificações na CPR estão sendo favoráveis para essa nova safra que já vem logo na frente? João, deixa eu só responder essas perguntas que estão chegando aqui. Desculpa. Nós vamos voltar a essa questão da implementação e dos prazos todos. Vamos seguir nas perguntas aqui para o pessoal não ficar decepcionado, quem está participando aqui junto conosco. O Eduardo manda a pergunta: existe previsão de regulamentação nas regras para o registro da CPR em entidade autorizada pelo Banco Central e para emissão escritural? Isso depende ainda de regulamentação do Banco Central, como bem disse o José Ângelo. A gente falou recentemente, inclusive, via BIOV, com o Banco Central. A gente acredita que eles vão focar mais nisso agora, logo depois da publicação do Plano Safra, prevista agora aqui para os próximos dias desse mês ainda. Com relação à recuperação judicial, acho que falamos bastante já, concordo plenamente com o comentário do nosso ouvinte, agradeço o comentário. É um instituto muito importante, ele deve sim existir, como existe em outros lugares do mundo. Eu acho que nenhum de nós, nem credores, nem produtores, ninguém é contra o instituto, mas realmente as regras do jogo precisam ficar mais claras, né? E me parece que a legislação não foi feita ou não foi pensada para a situação que a gente vive hoje de uma pessoa física que não tem escrituração, que não tem organização e que depois, em um certo momento, por conta de uma crise, foi feita ou não foi pensada para a situação, infelizmente, algumas fraudes, a gente percebe que não está sendo colocado da melhor forma.
Eu queria chamar a atenção, deputado, pensando só em outros tópicos aqui, o Thiago falou muito rapidamente, mas uma grande inovação aí da legislação é realmente a questão do objeto da CPR e os emitentes, né? Então, o Thiago comentou muito bem na fala dele, mas só para destacar aqui, né, se antes havia alguma dúvida de uma CPR de farelo de soja, por exemplo, de uma CPR de álcool, de açúcar, enfim, da primeira industrialização, a gente tem a agricultura, a gente tem agora realmente uma visão ampla aí de onde podemos utilizar a CPR. Então, isso abre aí um horizonte bastante interessante para outros setores que não utilizavam tanto ainda a CPR e pode, inclusive, trazer financiamento para outros entes, né, outras pessoas da cadeia, como as agroindústrias, por exemplo, as usinas que estão passando por um momento tão difícil. Então, me parece aí algo muito relevante. O Thiago já tinha muito bem colocado, mas eu ressalto aqui agora. Por exemplo, as usinas que estão passando por um momento tão difícil. Obrigado, Rafael, obrigado pelas colocações aí. Vamos para as considerações finais, até porque nós tivemos esse problema de conexão. Infelizmente, alguns que estavam nos fazendo pergunta acabaram não conseguindo fazer essas perguntas, mas no YouTube estamos transmitindo. Então, pedir para que começar aí pelo Zé Ângelo, que faça suas considerações finais, lembrando que nas próximas quintas-feiras nós debateremos os outros pontos da Lei do Agro, começar na próxima semana. Vamos falar também sobre os títulos do agronegócio, todos os outros títulos do agronegócio. Em outra oportunidade falaremos sobre o patrimônio de afetação, sobre também uma espécie de aval solidário que foi criado também na lei, e o novo título, né, da CIR, que foi criada, a Cédula Imobiliária Rural. Então, passo ao Zé Ângelo a palavra. Obrigado. Eu acho que temos que pensar nos próximos passos para colocar a CPR de pé. De fato, precisamos regulamentar o registro, até reforçando a pergunta do Eduardo Cirne. O layout não existe porque não foi aberta a convenção, entre aspas. A convenção, ela ocorre por iniciativa do Banco Central. Então, estamos aguardando para que, de fato, isso seja efetivado. E precisamos continuar com a história do registro de garantias. Temos que, tudo que for garantia, próximos passos legislativos, que não precisa estar em cartório, por que tem que estar em cartório? Vamos pensar, cartório, quando eu me refiro, é tecnologia, a tecnologia utilizada pelos cartórios. Por que o registro do penhor rural, por exemplo, tem que ser levado ao RGI? Por que não pode ir para a registradora? Então, nós temos que dar esses próximos passos. Temos que registrar todas as garantias móveis ou mobiliárias, como queiram, nas registradoras. Temos que balizar os custos cartorários. Temos que induzir sua modernização para esse novo ambiente tecnológico. Isso aí nós temos que colocar em pauta de novo nas próximas rodadas legislativas, pensando em trazer os cartórios para um ambiente de negócio que vai beneficiá-los demais, não só eles, como o país também. Participou não só da discussão no Congresso dessa medida provisória, né, dessa lei, mas foi um dos responsáveis por redigi-la. Né? Eu sei que da vontade do Ângelo ela seria muito mais abrangente, muito mais forte no sentido de desburocratizar o setor, mas infelizmente a gente enfrenta muitos desafios e muitas arestas ainda em vários setores muito corporativistas, mas fica a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, pelo menos desse grupo que está aqui, da gente buscar cada dia mais a modernização do nosso setor e, obviamente, a rentabilidade melhor, a lucratividade melhor para o produtor e, obviamente, a diminuição de custos. Tiago, a bola está com você, em nome da nossa grande e importante AproSoja. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Rafael, José Ângelo, todo mundo que assistiu aí. Nós estamos sempre no debate, né, deputado? E o que é muito interessante e positivo é ver que essas pessoas elas estão debatendo, procurando um caminho, né, procurando uma solução para um mercado de crédito e uma condição para o produtor desenvolver aquilo que ele sabe fazer da melhor maneira possível. Tá? Concordo com o José Ângelo que a bola da vez agora são os registros, né? Eles estão no meio do caminho aí entre o que a gente esperava que fosse, o que a gente espera que seja o mercado de crédito à frente e as situações que estão postas aí. Então, agora nós vamos ter que resolver com a máxima urgência, né, José Ângelo? Eu tenho certeza que está todo mundo empenhado nisso. Eu estou aqui disponível sempre também, deputado, e a AproSoja Mato Grosso, a AproSoja Brasil, para a gente fazer o debate e trazer
uma visão do campo, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Tiagão. Obrigado aí pela participação. Importante ressaltar que a ProSoja, a Biov e tantas outras entidades que representam a todos os nossos produtores rurais têm participado ativamente da FPA, através do IPA, do nosso Instituto Pensar Agro. Vou mandar um abraço para o Schenker, que está nos acompanhando, e o Alceu, nosso presidente da FPA, que está tomando chimarrão, comemorando aniversário hoje, junto comigo, né? Junto comigo, comemorando aniversário. Parabéns aos dois, né, deputado? Obrigado. Parabéns. Rafael, você, em nome da nossa ABIOV e de todos os advogados que militam no agro em defesa. Em geral, tivemos muitas melhorias, muito importante. Fica essa questão da recuperação judicial que a gente tem que tratar realmente o quanto antes no foro adequado aí, para não ter nenhuma discussão que atrapalhe todas essas inovações e melhorias que foram, com tanto esforço, realizadas na lei do agro. Muito obrigado, deputado, foi um prazer. Obrigado, doutor Rafael, obrigado a todos que participaram aqui hoje, ao Célio e ao João Henrique também, da FPA, que passaram por aqui, Tiago Rocha, da ProSoja, Rafael Molinari, da Biov, José Ângelo, do nosso MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Mandar um grande abraço à ministra Tereza Cristina também, que nos acompanha online aí nessa discussão, ela que é uma grande idealizadora da modernização do nosso sistema. Lembrando a todos que estão nos assistindo, os nossos agradecimentos pela participação nessa live, agradecer ao Canal Rural, ao AgroSaber, à FPA, à ProSoja e tantos outros que estão transmitindo essa nossa conversa, esse nosso debate. Lembrando que na semana que vem nós teremos mais uma live tratando da 13986, e na próxima quinta-feira nós vamos tratar dos títulos do agronegócio, CRA, CBCA e LCA. Fica o convite para que estejam todos aqui junto conosco, debatendo o agro e trabalhando na modernização do nosso sistema, modernização do nosso setor e a valorização, principalmente, de todos nós produtores rurais que carregamos esse país nas costas, geramos a renda, os empregos e, principalmente, deixamos a nossa balança comercial positiva e, dessa vez, com uma safra recorde, apesar de todas as dificuldades, mais uma vez, seremos responsáveis pela economia positiva do Brasil. Obrigado, gente. Boa tarde a todos vocês. Obrigado. Um abraço.